Fala aí, pessoal. Bom, algumas pessoas me perguntaram com relação a rolamentos de cerâmica, 100% de cerâmica, rolamentos híbridos, que são aqueles rolamentos que possuem as pistas interna e externa em aço carbono e as esferas em cerâmica. Bom, eu fiz uma postagem há algum tempo atrás mostrando os pontos positivos e negativos dos rolamentos de cerâmica e atualizando essa postagem, através de muitos artigos que eu li, livros, enfim, outras pesquisas bibliográficas que eu fiz, tá? Bom, sobre os rolamentos de cerâmica, tá? Rolamentos totalmente de cerâmica. Aplicação: altas temperaturas, baixíssimas temperaturas, grandes diferenças de temperaturas, tá? São usados, exemplo de uso, turbina de aeronaves, tá? Os rolamentos 100% cerâmicas, eles não estão relacionados a aplicações onde você tem impacto constante. Por quê? Vou dar o exemplo das rodas de bicicletas, tá bom? Os rolamentos das rodas das bikes, eles sofrem muitos impactos. Então, primeiramente, você passa por uma imperfeição no solo, essa essa deformação do solo vai ser absorvida parte pelo pneu, parte pelo aro, parte pelos saios e depois é o rolamento que vai segurar. Tá? Bom, depois do rolamento você tem o trabalho do próprio quadro, seja do frame do garfo ou do quadro mesmo. Tá? Mas os rolamentos das rodas, eles sofrem muito impactos. Esse, logicamente, não é uma aplicação boa para rolamento 100% de cerâmica. Tá? Tanto rodas como movimento central, movimento de direção, rolamentos 100% de cerâmica não são muito bem aplicados nessas situações. Tá? Por quê? Pelo alto impacto, tá bom? Você não precisa de uma velocidade tão alta, tá? Não, você vai trabalhar ali com mais de 10 mil rotações por minuto, 100 mil rotações por minuto, você não vai trabalhar. Tá? Onde você vai trabalhar com rotação muito alta, são turbinas de aeronaves com motores estacionários, tá bom? Ou até carrinhos de controle remoto, que a carga é baixa, você tem pouco impacto, muito pouco impacto. Tá? Então, onde você tem impacto, asfalto, pegando buraqueira no asfalto, principalmente no mountain bike. No mountain bike não usa rolamentos de cerâmica nem híbridos. Tá? Então, vamos lá. Então, os rolamentos híbridos. Os rolamentos híbridos têm uma aplicação boa até para bicicletismo de estrada, sim. Tá? Tem comprovação que você tem um pequeno ganho marginal, tá, na rolagem. Tá? Qual que é o ponto negativo do rolamento híbrido? O rolamento híbrido é aquele que a esfera é de cerâmica e as pistas de rodagem são de aço carbono. Tá? O aço carbono e a cerâmica, eles possuem durezas diferentes. Tá? Ou seja, quando deformar o rolamento, ou seja, quando ele sofrer um impacto, se eu estiver numa situação onde o rolamento ele é totalmente em aço carbono, tá? Quando tem um impacto, tá? Como os materiais são os mesmos, tanto as pistas de rodagem quanto a esfera, eles vão se deformar na mesma taxa, porque são materiais idênticos. Tá? Como a cerâmica, no caso da esfera de cerâmica, ela possui uma dureza muito superior à do aço, na hora que a roda da bicicleta pegar o impacto, as pistas vão se deformar, tá? E a esfera vai se deformar muito pouco. Qual o problema disso? Como a esfera vai se deformar pouco, ela vai marcar a pista de rodagem do rolamento, as pistas internas. Ela vai marcar ali, vai fazer ali uma marquinha. E nessa marquinha, sempre quando a esfera estiver passando por essa pequena marquinha vai abrir uma cratera. Mesma coisa que acontece com o asfalto. Você está pedalando no asfalto, passando de carro, então tem um buraquinho ali. Os carros vão passando pelo buraco, os caminhões vão passando, aquele buraco vai aumentar. A mesma coisa vai acontecer com as pistas do rolamento. Tá? Então, rolamentos híbridos para aplicações de impacto, seja para o mountain bike, para o gravel, não são aplicações boas. Funcionam bem para o ciclismo de estrada, sim. O ganho marginal é pequeno, mas funcionam bem. Aplicações onde você vai pegar e ter impacto não são boas, beleza? Existem melhorias, é claro que existem melhorias que você pode fazer nos rolamentos híbridos. Quais são elas? É o endurecimento da pista de rodagem, ou seja, você tem a pista de rodagem interna, a pista de rodagem externa e esfera. Então você faz um tratamento superficial ali, tá? Com óxido de titânio, entre outros, para você endurecer a pista de rodagem interna e externa, as partes internas dela, onde a esfera de cerâmica vai rodar. Então, quando você tiver uma deformação, essas pistas elas vão estar um pouco mais duras e vão evitar que haja um pequeno crack, tá? Um pequeno pontinho ali, uma pequena marquinha quando você pegar algum obstáculo no seu percurso. Tá bom? Aplicações dos solamentos totalmente de cerâmica. Tá? Eu vejo assim, você poderia utilizá-los sem muito problema nas roldanas do câmbio traseiro. O problema é que os rolamentos 100% de cerâmica, a vedação deles é muito ruim. Praticamente você não tem uma vedação. Tá? Então a sujeira vai entrar. Então você precisa que o projeto do alojamento do rolamento para as roldanas do câmbio traseiro seja bem feito para impedir que a sujeira entre ali. Tá? Caso o projeto seja bem feito, dá para você aplicar ali um rolamento totalmente de cerâmica.
Lembrando que a rotação, tá? Todos os rolamentos são projetados em rotações. A rotação da rodana do câmbio traseiro é a rotação, é o componente da bike que vai possuir uma maior rotação, um maior giro mais alto. O pé de vela você pedala ali 90 RPMs, tá? A roda ela acaba girando um pouquinho maior, não sei de cabeça assim, eu tenho que fazer as contas para ver os RPMs, mas as rodanas do câmbio traseiro têm uma rotação muito alta. Mas elas nem chegam a 25%, 10% da rotação projetada de um rolamento de aço carbono. Tá? Já um rolamento de cerâmica, a rotação é muito alta. Então, assim, justifica você colocar um rolamento de cerâmica na rodana do câmbio traseiro? Não. A partir do momento que você tem um rolamento de aço carbono de boa qualidade, em fabricante renomado, com uma vedação legal, você tem um rolamento ali muito bom, tá? Você pode lubrificar sem problema, a lubrificação vai continuar ali dentro porque você tem a vedação, tá? Não vai entrar sujeira, tá? Então não tem sentido você botar um rolamento totalmente de cerâmica. O ganho é muito pequeno, tá bom? Eu estou até contradizendo algumas coisas que eu já postei lá atrás. Por quê? Porque eu vim estudando e vim aprendendo sobre o assunto, tá? Então, minha recomendação hoje em dia seria para você utilizar rolamentos de boa qualidade de fabricantes de renome, como SKF, NSK, tá? NTN, enfim, dentre outros. Porque você tem rolamentos de aço muito bons, tá? Com graus de precisão muito bons, que é o ABEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanto maior o ABEC, maior a precisão do rolamento, por assim dizer. É claro que em algumas aplicações eu preciso de uma precisão menor, ou seja, eu preciso de uma folguinha maior. O caso básico são das rodas. As rodas você nunca vai estar andando em linha reta. Você está fazendo curva para um lado, curva para o outro, pedalando em pé, arrancando. Então, o teu rolamento ele precisa ter uma certa folga para trabalhar. Tá? Por exemplo, nos rolamentos do movimento central. No movimento central, você constantemente está aplicando esforços. Não tensões totalmente normais, tá? Você está causando momento ali no rolamento. Então, o rolamento, se ele não possuir uma cavidade, um alojamento bom para as esferas, você pode estar tendo uma pequena perda de eficiência. A Enduro vou dar o exemplo da Enduro, ele é um fabricante que eles fizeram aqueles rolamentos deep groove, ou seja, que a pista de rodagem é um pouquinho mais alta do que a pista normal, tá? Justamente para ele poder absorver esses impactos, esses esforços, esses momentos que estão sendo aplicados no rolamento, tá? E melhorar a eficiência do mesmo, tá bom? Vou dar um exemplo, até eu tenho um rolamento eu comprei um movimento central para minha bike de um fabricante chamado Wells Manufacture, e eles possuem um modelo bem interessante para movimento central, rolamentos cônicos, tá? Então, se você é uma pessoa pesada ou muito forte, tem um sprint muito explosivo, gosta de pedalar muito tempo em pé, vale a pena você investir em movimentos centrais com rolamentos cônicos. Por quê? Porque como você está aplicando um momento, tá? Então se você tem aqui o eixo, o movimento central, o teu pé de lado trabalhando aqui, então você está aplicando um certo momento, ou seja, força vezes deslocamento, tá? Está aplicando um momento aqui, então a decomposição da força ela não é totalmente vertical, ela vai estar inclinada, tá bom? Então você precisa de uns rolamentos ou um deep groove, tá? Que tem a pista de rodagem um pouquinho mais alta, ou rolamentos cônicos para melhorar a eficiência da tua pedalada, tá bom? Isso no caso se a pessoa for muito pesada ou muito forte, tá? É uma aplicação aí que eu dei, um exemplo que eu dei. Bom, de forma geral, sobre rolamentos, essa é a atualização que eu tenho para passar para vocês. Sejam os rolamentos de aço carbono, rolamentos híbridos, que são aqueles que possuem apenas a esfera de cerâmica, e rolamentos totalmente de cerâmica, que possuem as pistas de rodagem e as esferas em cerâmica, tá bom? Caso alguém tenha alguma novidade extra aí, peço para que compartilhem também, tá bom? Assim a gente acaba difundindo o conhecimento entre todos. Beleza, pessoal? Um abraço.